programa de hoje eu converso com o prefeito aqui de Ilhabela. Toninho Colucci assumiu a prefeitura novamente, disse que vai enfrentar inúmeros desafios, mas você confere tudo isso a partir de agora aqui na Guardiã da Notícia. Vamos lá? O senhor deu uma coletiva de imprensa falando sobre os seus 100 dias à frente aqui da Prefeitura de Ilhabela. O senhor já foi prefeito em outra ocasião. Qual a avaliação que o senhor faz desses primeiros 100 dias e qual era o estado e a situação econômica aqui do município? Bom, assim, primeiro, a gente imaginava poder ter realizado muito mais do que realizou, muito em função dos problemas que a gente está vivendo aí, né? Esse Covid, de alguma forma, engessa um pouco as ações, né? A gente tem que priorizar a questão da saúde e também muito em função da situação que a gente encontrou a cidade. A cidade estava abandonada, né? No passado, as decisões não eram em função do interesse público, eram do interesse de alguns. E colocar a casa em ordem não está sendo fácil, mas a gente está no caminho, tenho certeza, correto. E mesmo com um pouco de atraso, a gente vai realizar tudo que a gente se comprometeu com a sociedade. Agora, o senhor pegou uma pandemia em andamento, uma cidade com 100 leitos, né, disponíveis aí para a população. Como é que você conseguiu resolver tudo isso logo no início do seu mandato? Gabi, na verdade, assim, as ações do Covid estavam muito torcidas, né, muito erradas, né? As decisões eram sempre em função, como eu te disse, de interesses outros que não o da cidade. Por exemplo, né, estavam montando um hospital de campanha. A gente tem equipamentos que poderiam receber o hospital temporariamente, e a gente fez isso, economizamos só nessa ação R$800 mil. Mas não foi só a economia, foi dar melhores condições de trabalho. A gente pegou um gripário que era impossível trabalhar, que o calor era infernal lá dentro, que também custava algo em torno de 150 mil por mês, né? Então a gente foi mudando algumas ações, dando melhores condições de trabalho, e com isso o profissional trabalhando melhor, ele atende melhor o paciente. O senhor também foi um dos grandes entusiastas aí pedindo um aumento do número de leitos no hospital regional. Por que o senhor levantou essa bandeira? Não, porque era criminosa a situação do hospital regional, né? Um hospital que está pronto há quase 1 ano e meio, um hospital com equipamentos, assim, poucos hospitais do Brasil têm os equipamentos que esse hospital regional tem, uma estrutura de mais de 214 leitos, uma organização social já contratada para administrar e colocar em funcionamento o hospital, e o governo do estado simplesmente não o fazia. Não queria gastar e não quer gastar o dinheiro que um hospital consome, porque a gente sabe que construir um hospital é o primeiro gasto, depois você tem que manter esse hospital. Ele é referência dos hospitais municipais, das santas casas dos municípios do Litoral Norte, do nosso Hospital Mário Covas, e sem aquele hospital a gente tem que subir a serra para levar os nossos pacientes, nos casos mais graves, para outras cidades. Faltar insumos aqui para Ilhabela? Não faltar insumos. A gente, quando assumiu, viu o que estava acontecendo em Manaus e tomou as atitudes para garantir a medicação para intubação, o oxigênio. Ilhabela chegou a emprestar medicamentos para as cidades vizinhas. Nós emprestamos para Ubatuba, para São Sebastião, para o Hospital Universitário de Taubaté e para Santa Casa de Cruzeiro. Então, Ilhabela tem um material ainda hoje suficiente e conseguiu emprestar para os outros que passavam necessidades. Prefeito, o senhor foi muito audacioso, uma das primeiras cidades no estado de São Paulo a retornar as crianças para a sala de aula. Por quê? Bom, primeiro que Ilhabela ficou sem aulas presenciais por 300 dias, né? Um apagão na educação, uma situação que você vai ter que 10 anos vão ser necessários para tirar esse atraso, né, no processo educacional. Então, é inadmissível a gente ter essa situação. E o planejamento começou logo depois da vitória nas urnas. Em novembro eu já estava me reunindo com a Lídia e planejando essa volta. Como é que vocês fizeram com os alunos no início desse ano em relação à merenda? Vocês distribuíram algum vale merenda, algum cartão? Vocês distribuíram os alimentos? Como é que foi feito isso? Gabi, como a gente retornou às aulas em 18 de janeiro, a gente atendia a merenda na sala de aula, né? Então, a gente começou a atender os alunos logo na segunda 15.
na terceira semana do ano, né? Dia 18 de janeiro, uma segunda-feira, a gente retornou às aulas e esse aluno mais carente, ele volta também em função da merenda. Se algum aluno solicitasse merenda para levar para o irmão, a gente cedia. Então, esse atendimento na questão nutricional foi feito logo no dia 18, então a gente não implementou nenhuma atividade, a gente acompanhou um pouco os alunos que deixavam de vir e que solicitavam por uma questão de opção do pai, mas a maioria se alimentou na própria escola. Falar um pouquinho de segurança, o senhor também durante esse início de ano deu uma mudada na cara de Ilhabela, acabaram, né, aqueles fluxos de funk que estavam acontecendo na cidade, a presença ostensiva da polícia aqui, por que essa medida também? Bom, primeiro porque segurança pública é algo importante, principalmente uma cidade como a nossa, que vive do turismo. A gente tem que mostrar essa segurança para o visitante, senão ele não retorna, né? Então, e também para o morador. Vamos lembrar que a cidade é uma cidade ordeira e ela exige isso da sociedade, né? Do poder público, né? Eu, embora seja da área de saúde, eu fui oficial da Polícia Militar por 23 anos, né? Então eu saí capitão da polícia para assumir a prefeitura, né? Então eu tenho uma relação de proximidade. Trabalhei aqui no 20º Batalhão, né? Instalei a unidade, a UISA aqui do Serviço de Saúde da região. Então a minha relação com a Polícia Militar é muito fácil. Minha última pergunta sobre Covid. O senhor também foi muito audacioso, abriu o comércio, né, da cidade com as medidas restritivas, com todas, diferente aí dos colegas vizinhos, né, que na verdade você acabou sendo protagonista disso, e as outras cidades estão pegando carona nessa mesma atitude. Por que disso, prefeito? Gabi, assim, a gente tomou essa atitude em função dos nossos números, né? Em função da realidade da nossa cidade, né? Eu estava dizendo, primeiro a gente tem números, Ilhabela é um ponto fora da curva na questão do Covid, né? Eu estava mostrando os números aí, o nosso hospital, nos últimos 45 dias teve uma média de internação na UTI de 50%. Na enfermaria, algo em torno de 30%. Então a gente está muito diferente dos outros hospitais. Então, em função de tudo que nós fizemos no combate à transmissão do Covid, né? Ações na área de saúde, né? Logo de início, claro, você pega uma cidade de ponta cabeça, você não faz do dia para a noite, mas no final de janeiro, só para a gente ter uma noção, a gente já diminuiu as internações, fazendo o tratamento precoce, né? Acompanhando os pacientes que passavam pelo gripário com sinais de Covid, ao invés da gente aguardar o retorno do exame, a gente acompanhava o paciente, distribuía oxímetro, emprestava oxímetro. Então, montamos 3 equipes para fazer esse acompanhamento, né? A gente economiza numa determinada ação, porque não é necessária e ela é cara, e investe numa ação que a gente entende ser mais efetiva. E a gente começou com isso a diminuir os casos de internação e diminuir os casos de intubação, principalmente, né? Então você intervém antes, você faz um tratamento nos sinais, quando começa a desenvolver a doença, já faz a intervenção, você diminui o risco do paciente. Outra intervenção foi no transporte público. A gente, há 45 dias atrás, investiu recursos para dobrar a oferta de ônibus nos horários de pico. Então, os passageiros deixaram de andar tão aglomerados e praticamente só transportamos pacientes sentados nos ônibus. E com isso, a transmissão diminui. Então, você investindo nessa situação, você consegue diminuir os números. E isso nos possibilitou flexibilizar o comércio. É importante lembrar que a gente está flexibilizando. Então, os restaurantes continuam com restrições, 35% da ocupação, né? A questão do uso de máscaras, a questão da higiene das mãos, água e sabão, álcool em gel, né? O distanciamento das mesas. Então, tudo isso foi implementado, né? Junto com a flexibilização.
Agora, é importante... Né? O senhor também deu um auxílio para os empresários. Sim, a gente, na verdade, está auxiliando as famílias mais carentes e prorrogando o pagamento dos impostos. A gente jogou para frente os pagamentos do IPTU, do ISS, das taxas, para desonerar os empresários nesse momento, para a gente evitar a perda de empregos. Virando a página do coronavírus, a cidade precisa andar. Na coletiva eu fiz a pergunta para o senhor, falando sobre a questão da coleta seletiva na cidade, sobre o carona legal, sobre a interrupção do programa de reciclagem aqui em Ilhabela. E o senhor trouxe um super secretário, que é o Chico Graziano, aqui para a cidade. Como é que o senhor pegou, então, essa questão do meio ambiente, voltando para a área do lixo? Então, primeiro que o Chico Graziano é uma pessoa experiente, né? Já foi secretário particular do presidente da República, Fernando Henrique, né? Foi secretário de Agricultura, secretário de Meio Ambiente do governo estadual. É uma pessoa que tem uma bagagem enorme, tem casa na ilha, conhece Ilhabela há muito tempo. Foi um namoro de quase um ano. Eu falei, se eu ganhar a eleição, você vai me ajudar aqui nessa questão ambiental, que é importante. Ilhabela, 85% do município é uma unidade de conservação, né? A gente tem a maior reserva de Mata Atlântica de forma contínua do paraíso aqui em Ilhabela. Então é muito bacana isso, né? A gente tem que saber desenvolver o turismo, explorar essa riqueza sem destruir. Então, essa experiência do Chico é importante, somada à experiência também da Luciane Leite, que é a nossa secretária de turismo. Então, as coisas vão se somando, né? Na correção de alguns rumos, o Chico também ele ajuda muito com a experiência. Eu estava dizendo agora há pouco que esse trabalho todo de reciclagem de Ilhabela e transbordo de lixo começou no governo do ex-prefeito Manuel Marcos, em 2001. A secretária Maria Inês Fazide, que hoje é diretora do parque, era a secretária de Meio Ambiente, eles começaram um trabalho, a gente recebeu um trabalho que tinha sido iniciado e a gente, vamos dizer, continuou desenvolvendo esse trabalho. Chegamos a reciclar 12% do lixo produzido na cidade, porque nós pesamos o lixo que é levado embora, transportado aqui para o aterro sanitário de Jambeiro, e nós pesamos o lixo que é vendido. Tinha uma cooperativa, né? Tinha um espaço pequeno no início que a gente recebeu do governo anterior, e a gente desenvolveu esse espaço. Então a gente tinha o peso do produto que saía daqui. Chegamos a reciclar 12% do lixo. Esses 4 anos de governo aqui, de desgoverno aqui, desmontaram o espaço de reciclagem. Hoje Ilhabela não recicla 1 quilo de lixo. Recolhe ainda separado para não desmontar essa cadeia, até porque ela tem uma parte educativa e é importante que ela continue, mas o lixo hoje que é recolhido na coleta seletiva é levado para uma cooperativa de Caraguatatuba, que lá faz a separação. Então, hoje Ilhabela só gasta com isso. Ninguém da sociedade tem lucro. É importante dizer que a cooperativa dava emprego para os associados e gerava uma riqueza nessas famílias mais humildes que não tinham qualificação e que não tinham onde trabalhar a não ser na coleta seletiva. A gente, na época, acabou com o lixão. Então, tudo isso foi abandonado e a gente está retomando, e o Chico está nos ajudando nisso. E, por fim, eu queria que o senhor falasse sobre o saneamento básico, né? O senhor também, durante a sua gestão lá atrás, o senhor iniciou um programa, a Sabesp chegou agora aqui no município. Como é que vai ficar o saneamento básico de Ilhabela e como é que você pegou tudo isso também nesse início de ano? Então, Gabi, a Sabesp já está aqui há muitos anos. Quando eu entrei na prefeitura em 2009, já era Sabesp. Só que não tinha um contrato, era uma permissão, né? A gente, inclusive, durante os 8 anos que fui prefeito, a gente caminhou para fazer um convênio, aí a região foi transformada em região metropolitana, então os parâmetros mudaram, tudo voltou para trás, né? Mas era importante lembrar o seguinte: quando eu cheguei na cidade em 2009, quando eu assumi a prefeitura, que eu estou aqui desde 1984, né? Mas quando eu assumi a prefeitura em 2009, a gente coletava 4% do esgoto. Coletava e enviava por uma estação de pré-tratamento antiga, com pouca condição técnica, um emissário de 200 metros, praticamente a gente despejava o esgoto em natura no mar. Essa era a situação de 2009, né? Quando eu saí
em 2016 nós tínhamos uma nova estação de pré-tratamento de esgoto aqui no Itaconduba, um emissário de 1 quilômetro, uma estação de tratamento de esgoto na Ponta Azeda e a coleta de 52% da cidade, com a disponibilização de 65%. Diversos projetos em andamento, o licenciamento de uma estação, a proposta de uma estação de tratamento de esgoto na Feiticeira, diversas redes sendo implantadas. Eu retornei depois de 4 anos e encontrei a mesma situação. 4 anos a gente não avançou nada. Fizeram muita conversa, assinaram um convênio com a Sabesp, mas de fato, avanços no saneamento nenhum. Então é prioridade. É um compromisso meu, faz parte do meu plano de governo, caminhar para a universalização do serviço de saneamento, ou seja, água tratada, esgoto coletado em 100% das residências de Ilhabela. É um projeto audacioso, difícil de ser cumprido em 4 anos, mas a gente vai trabalhar muito para alcançar esse número, ou pelo menos chegar bem próximo. Nesses 100 dias, a gente já refez, eu tinha um projeto que eu tinha entrado para licenciar de uma nova estação de tratamento de esgoto na Praia da Feiticeira. A gente já tinha feito uma boa parte de toda a rede coletora, precisava licenciar aquela estação e licenciar algumas elevatórias. Nós desapropriamos alguns imóveis para implementar aquele tratamento que vai dar para a gente mais 7, 8% de índice de coleta. Ficou parado. Eu retornei, uma das primeiras atitudes foi pegar o projeto que já estava licenciado, nós tínhamos entrado no processo de licenciamento, nesses 4 anos de alguma forma saiu, ficou guardado na gaveta. A gente trouxe, refez algum planejamento, porque em 4 anos a cidade cresceu um pouco, aumentamos algumas dimensões lá do projeto e abrimos a licitação há 3 dias atrás, um investimento da ordem de 23 milhões de reais com orçamento municipal. Então a gente já abriu esse processo de licitação, em 20 dias a gente vai escolher a empresa que vai fazer a melhor proposta e vamos dar início à obra dessa estação. As 12 elevatórias que fazem parte do sistema já estão sendo licenciadas, a gente já fez aí alguns andamentos. Eu espero que mais 2 meses a gente possa abrir a licitação dessas 12 estações de elevatórias que fazem parte do sistema, concluir alguns processos de desapropriação, o próprio processo de desapropriação do local da estação de tratamento foi feito a semana passada. Então as coisas estão andando já em relação à Feiticeira, a Portinho e a Praia do Julião. São os 3 bairros que vão ser atendidos por essa estação elevatória. Como o senhor falou de água tratada, esgoto coletado, eu vou tocar novamente nesse assunto em relação à regularização fundiária, porque se não tem a regularização, não pode ter água encanada. Não, pode sim, Acho que a gente não vai esperar, Hoje o judiciário enxerga a importância de levar essa água tratada e esse esgoto coletado até esses núcleos onde não estão regularizados definitivamente. Mas é importante retomar o programa Cidade Legal. Eu já fiz contato com o governo do estado, o secretário Marangoni já esteve aqui no município. Nós estamos fazendo é lógico que no meio dessa pandemia o estado fechou tudo que é repartição estadual, a prefeitura continua aberta. Eu bati o pé e mantive a cidade aberta, a prefeitura aberta. Foi inclusive notificada pelo judiciário e expliquei a importância. Ele falou, mas deixa só o que é prioridade. Eu falei, então, se não fosse prioridade, eu tinha desativado a secretaria. Todas as secretarias são prioridade. Não tem um serviço do município que não seja prioridade, senão ele não devia existir. Então a gente continuou trabalhando, mas o estado não entendeu assim. Então tem muita coisa parada que atrasa um pouco o andamento, mas nós vamos focar nisso. O Cidade Legal e a regularização fundiária são compromissos que eu tenho com a sociedade e vou realizá-los. Para encerrar, o que o senhor espera dos próximos 100 dias, então? Não vamos mais falar de prazo, Eu espero, até o final do ano, implementar uma boa parte dos nossos compromissos com a sociedade, Eu queria ter feito muito mais coisas do que fiz. Espero que a gente já tenha passado o momento mais crítico do Covid
e que nos permita, assim, trabalhar de forma mais dedicada a cumprir esse compromisso de campanha e realizar o que a gente se comprometeu com a sociedade. E eu quero ter saúde para estar aqui à frente dessa prefeitura aí para os próximos 30 e... quantos? São 48, 44 meses, se Deus quiser. Obrigada. Tá bom? Imagina. Muito bem, esse foi o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci. Como vocês viram, assistiram ou ouviram, deixou esse compromisso firmado com a sustentabilidade, com o meio ambiente e também com o turismo aqui do arquipélago, que fica localizado no litoral norte. Ilhabela, que tem sede, a nossa rádio está aqui em Ilhabela e você pode ouvir, assistir e acompanhar a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana na guardiandanoticia.com. Não deixem de curtir as nossas redes sociais, acompanhar aí os nossos bastidores dos nossos jornalistas. Afinal de contas, nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Até a próxima!